Você sabe o que as suas redes sociais dizem para o seu chefe e para o seu cliente? Muitas vezes nós não nos damos conta de que uma simples postagem ou um comentário pode revelar sobre nós. Recrutadores e clientes estão de olho. Eu não estou falando sobre posições políticas, bebedeiras ou outras posturas escancaradas, apesar de que você pode votar em quem você quiser e isso não deve atrapalhar suas relações profissionais. Mas eu estou falando de postagens e comentários do dia a dia que diz muito sobre você para um líder ou para um recrutador bem treinado. Um cliente exigente também pode perceber muitas coisas que você não imaginava. Eu vim ensaiando fazer esse vídeo desde a época das eleições, mas eu achei melhor esperar um pouquinho para não dar margem a nenhum comentário partidário, tanto que a parte mais difícil desse vídeo foi encontrar os exemplos que pudessem equilibrar os pontos que eu vou tratar aqui no vídeo, que estão ligados com a sua imagem profissional ou a sua imagem empresarial. Algumas pessoas, elas podem até dizer, mas será que eu não posso ser eu mesma nem na minha rede social? Pode, e é justamente para saber quem você é que os recrutadores, líderes e parceiros e até clientes vão olhar as suas redes. Talvez, se você olhar um pouquinho mais sobre o que você anda comentando, o que você anda postando, pode ser até que você detecte que precisa rever alguns valores e conceitos. Nós temos fatos que são escancarados, são histórias que já são conhecidas, como, por exemplo, há alguns anos, o diretor de marketing de uma empresa de tecnologia bem famosa, ele fez uma postagem sobre futebol na sua timeline do Facebook. Esse diretor de marketing, ele era corintiano roxo, mas a empresa que ele trabalhava assinou um contrato de patrocínio com São Paulo. E importante, ele, como diretor de marketing, foi uma das pessoas que fez a negociação desse contrato. Pois é, mas parece que ele assinou e esqueceu. No calor de um jogo entre São Paulo e Corinthians, em que o São Paulo perdeu, ele postou ofensivas aos são paulinos, xingando-os. Ah, mas peraí, ele é corintiano, ele não pode comemorar a vitória do Corinthians na sua própria timeline? Claro que pode. Ele pode dizer Corinthians campeão, valeu timão, ou o que ele quisesse nesse sentido. Mas o que ele fez? Xingou o time que levava o logo da empresa em que ele trabalhava. E xingou de uma maneira ofendendo os jogadores, enfim, aqueles xingamentos que vocês sabem que acontecem no futebol. E não adiantou, gente, ele pediu desculpas depois. Ele foi demitido. Então, em vez de comemorar a vitória do time dele, ele preferiu ofender o time que perdeu. E aí, para piorar a situação, o time que perdeu era patrocinado pela empresa em que ele trabalhava. Eu elenquei alguns pontos que mostram que, às vezes, comentários, vamos dizer, inocentes ou não tão inocentes assim, nas suas redes sociais, o que elas podem dizer sobre você para um recrutador, para um funcionário, para um parceiro, para o seu chefe ou, como eu já coloquei, até para o seu cliente. Recentemente, eu comecei a ver algumas pessoas postando: isto aqui é a minha timeline, eu não quero ninguém falando contra esse assunto, porque o dono da timeline sou eu. Sabe o que você diz quando você posta esse tipo de depoimento, esse tipo de declaração? A timeline é minha, eu posto o que eu quiser e não estou aberto a ninguém falar o contrário? Que você é assim no seu dia a dia, na sua vida profissional, que você é, no mínimo, autoritário e não ouve opiniões diferentes. É diferente você pedir, olha, se o pessoal poste aqui com educação, eu não quero xingamento, eu quero troca de argumentos e tal, mas a timeline é minha. E quem não concordar não é para falar nada, você está mostrando o quê? A tua postura fechada ao diálogo. O teu receio em lidar com opiniões diferentes. O que pode mostrar um gestor autoritário
ou então um profissional que não tem capacidade de argumentar. Ah, mas é só uma bobagem, é só uma brincadeira. Cuidado, gente. No dia a dia, os pequenos detalhes, eles revelam muito sobre o que nós somos de verdade. Vou colocar mais alguns exemplos. Um outro ponto que eu elenquei foi quando você mostra que as pessoas devem ficar com o pé atrás na confiabilidade das suas decisões. Se as decisões que você toma, elas são embasadas ou não. Como que a sua rede social, a timeline da sua rede social dá sinais de como você toma as suas decisões. Quando você não checa o que você posta, ou então posta materiais vindos de fontes que comprovadamente não são confiáveis, ou então que são fontes que ninguém sabe, não tem referência nenhuma. Aí você pega uma informação que lhe repassaram e sai por aí compartilhando como se você tivesse descoberto algo que ninguém sabia. Na época da eleição, uma conhecida minha, ela postou um áudio que seria de uma suposta jornalista dizendo que essa jornalista, que não tinha nome, havia participado de uma reunião secreta com o então futuro e agora ministro Paulo Guedes, lá na Fundação Getúlio Vargas, e que ele teria dito nessa reunião que na primeira semana do governo haveria um confisco da poupança. Aí ela repassou isso alardeando, gente, repassem, olhem o que vai acontecer. Quando eu recebi aquilo, eu de imediato perguntei para ela, de onde você tirou essa informação? Quem é essa jornalista? Que reunião foi essa? Nossa, minha amiga ficou nervosa, ficou até ofendida, dizendo que era verdade, que ela tinha recebido de uma pessoa de confiança. A mesma coisa aconteceu com uma outra conhecida minha, que postou na timeline dela que o plano de governo do então candidato Fernando Haddad, nesse plano de governo estaria escrito que a partir dos 5 anos de idade as crianças deveriam sair das suas famílias e ser entregues ao Estado. Aí eu perguntei para a pessoa quando postou isso, mas da onde você tirou isso? Onde você leu? Em que ponto do plano de governo está? Afinal de contas, os planos de governo estavam disponíveis ali na internet para quem quisesse baixar. Como é que isso está escrito? Eu comecei a perguntar. A pessoa batia o pé, a gente via que ela ficava nervosa ali na rede social e dizia, eu sei que está lá, eu li. E eu só pedia, me mostra aonde. Quando você tem o hábito da checagem no seu dia a dia, no seu trabalho, você não passa notícias sem checar na rede social. Então, quando você tem esse tipo de postura de repassar o que chega sem fazer o devido levantamento se aquilo corresponde a um fato ou não, que impressão você passa de quantas decisões na sua vida profissional você toma no achismo? Isso pode chegar, às vezes, a decisões técnicas que você toma sem o embasamento, podendo prejudicar a empresa em que você trabalha e o seu cliente. Por quê? Porque você não checa as informações. Ai, Gary, mas você pode estar exagerando, eu só faço isso no Facebook. Presta atenção. Quem faz isso na rede social, faz isso no dia a dia também. A rede social, ela é o espelho do nosso cotidiano. Outro ponto que você pode revelar sobre você pelas suas postagens nas redes sociais. Quando você mostra pouca capacidade de raciocinar de maneira complexa e resolver problemas que exijam algo além de uma associação simplória. Nesse quesito, nesse item aqui, eu quero trazer 2 exemplos, um bem recente e um outro da época das eleições. Essa semana nós tivemos uma declaração do deputado Jean Willis falando que ele sairia do Brasil pelas ameaças que ele sofreu. E logo começou uma corrente de gente falando espalhando que ele não tinha sofrido ameaça nenhuma, que ele estaria saindo do Brasil porque seria ele o mandante da facada, do ataque ao então candidato, hoje presidente Bolsonaro. Ainda sobre a facada, na época das eleições, uma enxurrada de gente falando que o Bolsonaro não teria sido esfaqueado de verdade porque não havia sangue na barriga dele. Quando você espalha esse tipo de notícia, aqui eu estou colocando notícia entre aspas, o que você está dizendo sobre você para um recrutador, para um parceiro ou para um cliente? Sabe o que você está dizendo?
Primeiro, que você demonstra uma necessidade enorme e desesperada de atenção, que você precisa provar algum tipo de inteligência, que você está conseguindo chegar a uma informação, uma conclusão que ninguém chegou. Olha como eu sou inteligente, olhem para mim, eu consegui perceber algo que ninguém percebeu, eu estou divulgando uma informação secreta, olha como eu sou importante. Uma outra característica que você revela sobre você, e isso pode ser em menor ou em maior intensidade, eu não estou colocando a intensidade aqui, ela pode ir desde um pouco até muito, as próprias postagens vão revelando isso, é a sua pouca capacidade de efetivamente raciocinar de maneira mais complexa, de entender o contexto em que as situações acontecem. Você vai fazendo junções simplórias de fatos e de coisas que você acha, tentando tirar daí um diagnóstico. Isso dá sinais também de uma dose considerável de arrogância. Por quê? Porque em vez de você buscar informações, em vez de conversar com um parente, um amigo que seja médico para saber se é possível, no caso da facada, sair pouco sangue, não. Você já se acha tão técnico quanto um médico para poder diagnosticar. Não, não saiu sangue, a facada foi mentira. E no caso do Jean Willis, se você nunca ouviu falar que ele era ameaçado, para você ele não era e ponto final. O fato não acontecia simplesmente porque você nunca ouviu falar dele. Ou seja, você está se colocando como mais importante do que o fato em si. O fato de eu nunca ter ouvido falar significa que não aconteceu. É uma outra maneira de mostrar prepotência. E no seu trabalho, a que isso remete? Remete uma percepção sobre você que você tem uma grande chance no dia a dia no trabalho de colocar o seu achismo, a sua opinião pessoal na frente de um parecer técnico de um colega. Se o diretor jurídico da sua empresa diz que uma medida X pode gerar uma multa pesada para a empresa, por exemplo, você, em vez de perguntar, tentar entender, vai ignorar o parecer técnico dele e colocar a sua opinião acima de tudo. Eu não quero dizer com isso que os pareceres técnicos não devam ser questionados, que eles devam ser, olha, tem um parecer técnico aqui, isso aqui é imutável. Não, eu não estou colocando isso. Eles podem gerar dúvidas sim, mas ao colocar o que você acha no mesmo patamar de importância de uma área que você não conhece, e tem especialistas na sua empresa dessa área tratando disso, você se torna um colega de trabalho insuportável. E se você for um empresário, você vai passar a impressão para o seu cliente que você pode oferecer um produto ou um serviço que possa até trazer dano para esse seu cliente, porque você só sabe fazer associações simplórias e não respeita o conhecimento do outro, a tecnicidade do outro, a minha opinião acima de tudo. Um outro momento que você pode revelar uma postura bastante inadequada no seu dia a dia profissional pelas suas postagens nas suas redes sociais, é quando você mostra que se defender é mais importante para você do que resolver um problema. Quando que isso aparece? Quando que a gente percebe que a pessoa tem essa postura nas redes sociais? Nas últimas semanas, nós temos acompanhado várias suspeitas e investigações de diversos políticos em relação a uma infinidade de fraudes ou possíveis fraudes. São políticos de partidos e ideologias diferentes. E o que nós vemos nas postagens nas redes sociais? Quando alguém posta uma notícia, em vez de haver o foco no fato, vem um outro e diz, mas fulano, mas o filho do fulano, ou na época do fulano, roubou mais, fez isso também, fez em dobro e tal. Em vez de focar no fato, independentemente de quem é o fulano. E o que você diz sobre você com isso, quando você fica com essa competição, tentando defender o seu e atacar o do outro, em vez de focar no problema, no que efetivamente deve ser resolvido? Você passa a imagem, você passa a impressão que você vai ser aquela pessoa que quando você errar, você vai ficar o tempo todo arrumando alguém para jogar a culpa, em vez de tentar resolver o problema, em vez de assumir o seu erro. Vai ficar colocando para baixo do tapete, tentando desviar a culpa para o outro. Esses foram alguns exemplos de muito do que eu poderia colocar aqui. Esse vídeo podia durar acho que 2 horas, se a gente fosse citar todos os exemplos. Com esses exemplos que eu dei aqui, qual é o recado que eu quero dar para você, profissional 40+, sobre a construção e a manutenção da sua reputação profissional e da sua reputação empresarial? Primeiramente, cuidado
com as atitudes impulsivas e que parecem inocentes nas redes sociais. Segundo, se você posta regularmente esse tipo de conteúdo, talvez seja interessante começar a se autoanalisar um pouco mais ou pedir ajuda de um profissional, para você entender por que seu ambiente de trabalho está ruim, por que você não se dá bem com outros departamentos, por que você não para em um emprego ou você está perdendo clientes. Pelo que você posta? Não é exatamente pelo que você posta, mas é por o quanto as suas postagens, elas indicam como você age no dia a dia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E como em todos os nossos vídeos, eu vou deixar uma dica de leitura para vocês. A dica de leitura de hoje é O Poder da Reputação. Aprenda a construir a sua imagem para ser bem-sucedido no ambiente de trabalho. O autor é o John Whitfield. O John, esse livro do John está traduzido para o português, mas ele tem vários outros livros em inglês que falam bastante sobre essa questão da reputação, da construção da reputação. Inclusive tem um deles que fala especificamente da questão das redes sociais. Eu vou deixar o link da loja da Amazon aqui sobre esse livro, e aí no link do livro, você clicando no nome do John também, você vai poder achar outras obras dele. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!